Bom, eu vou tentar aqui focar a câmera do celular para que fique fácil aí a visualização. É porque eu estou utilizando dois aplicativos ao mesmo tempo e a tela está dividida. Mas vamos lá. Esse é o primeiro capítulo, tá? Primeiro capítulo que trata de conjuntos. E aí ele diz o seguinte: noção de conjunto. E aí, para se ter uma noção de conjunto, ele diz o seguinte aqui, ó: vamos recordar a ideia de conjunto adquirida nas séries anteriores. Vamos recordar a ideia de conjunto adquirida nas séries anteriores. E aí ele dá dois exemplos aqui, ó. Uma coleção de objetos ou símbolos é um conjunto. Então, uma coleção de objetos ou símbolos é um conjunto. E o segundo exemplo, ele diz: os objetos ou símbolos que formam um conjunto são os seus elementos. Então, aqui nesses dois exemplos, ele já diferencia a noção de conjunto da noção de elementos. Isso é importantíssimo, ok? Então, temos a noção de conjunto e também temos a noção de elementos, ok? Então, repetindo, uma coleção de objetos ou símbolos é um conjunto. E os objetos ou símbolos que formam um conjunto são os seus elementos, ok? E aí nós temos, no exemplo aí, como você vai receber aí o print, ele tem 4 fotografias e ele diz o seguinte na observação logo abaixo, que eu não transcrevi aqui, mas tem lá: conjunto de crianças. Cada criança é um elemento do conjunto. E aí ele dá a notação, ok? A notação, para quem for ler aí, para quando você for ler o print, vai estar o seguinte na primeira anotação: os conjuntos são geralmente indicados por letras maiúsculas. A, B, C, letras maiúsculas, para indicar um conjunto. No que diz respeito a elementos, se os elementos de um conjunto forem letras, eles são representados por letras minúsculas. A, B, C. Então, é possível ver letras minúsculas para a representação dos elementos. E aí ele passa a falar de representação de conjuntos e diz o seguinte: para representar um conjunto, usaremos duas chaves, escrevendo entre elas uma propriedade característica
de seus elementos ou escrevendo cada um desses elementos. Ok? Então, entre chaves, para representar um conjunto, eu posso utilizar uma propriedade característica comum a esses elementos ou escrevendo cada um desses elementos. Exemplos. Aqui ele tem no primeiro exemplo, na letra A, o conjunto A. Perceba que ele representou o conjunto por uma letra maiúscula. O A maiúsculo aqui, ó. A maiúsculo. O símbolo de igualdade. Ele abriu chaves e escreveu uma propriedade comum aos elementos. Que propriedade é essa? Vogais do alfabeto. E fechou chaves. Ou A maiúsculo igual, abriu chaves e escreveu as vogais do alfabeto. Cada uma delas. A, E, I, O, U. E fechou chaves. E ele separou cada um desses elementos com vírgulas. Isso é importante. Abrir, fechar as chaves, separar cada um dos elementos com vírgulas, representar o conjunto por letra maiúscula, quando os elementos forem letras minúsculas e o símbolo de igualdade, ou uma propriedade característica a todos esses elementos. Todos eles são quê? Vogais do alfabeto. Vamos ao segundo exemplo aqui, ó. Letra B. B maiúsculo está indicando um conjunto igual. Que propriedade característica comum a esses elementos que pertencem a B? Números pares, ou seja, números que são múltiplos de 2 entre 1 e 7. Então vamos lá. Números pares. Números múltiplos de 2. 2 vezes 0 é 0. Então, 0 é um número par. Mas ele não faz parte desse conjunto porque ele quer os números pares entre 1 e 7. E 0 está antes de 1. Qual o próximo número? 2. 1 não é par. E ainda que fosse, ele quer o número entre 1 e 7, ou seja, excluindo esse e esse. Ainda assim, 1 é ímpar, 1 não é par, e 7 é ímpar. 7 não é par. Então, depois do 1, tem o número 2, que é múltiplo de 2, porque 2 vezes 1 é 2, então ele é par. O próximo número seria 3, mas 3 é ímpar. Logo em seguida temos o número 4, que é múltiplo de 2, porque 2 vezes 2 é igual a 4, então ele é par. Note que todos os elementos estão sendo separados por vírgulas. Em seguida nós temos o 5, que é ímpar, então ele não pertence a B. Depois temos o número 6, que é par, porque 2 vezes 3 é 6. E logo em seguida temos o número 7, que é onde limita aqui os nossos elementos e até porque 7 é ímpar. Então, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6. Então, os números pares entre 1 e 7 são 2, 4 e 6. Ele escreveu cada um dos elementos. O importante aqui é entender as duas formas de representar o conjunto, seja por uma propriedade característica ou escrevendo cada um desses elementos. Vamos ao exemplo C, da letra C.
letra maiúscula para representar o conjunto, símbolo de igualdade, abre chaves e a propriedade característica comum a todos os elementos que pertencem a C, letras da palavra banana. Ou, note que ele abriu e fechou chave, abriu, fechou, símbolo de igualdade, letra maiúscula. Ou C é igual, abre chaves, letra B, vírgula, letra A, vírgula, letra N, fecha chaves. Convém destacar que, num conjunto, não se deve repetir os elementos iguais, que no caso é o exemplo C. Apesar da letra A e da letra N se repetirem na palavra, ele as representou somente uma vez, porque num conjunto não se deve repetir os elementos iguais. Exemplo C. E num conjunto, aqui convém destacar também que num conjunto é permitido substituir elementos por reticências, desde que isto não prejudique a compreensão. Vamos lá. Exemplos. Conjunto dos números pares. Exemplo aqui da letra A. Letra maiúscula, símbolo de igualdade, os números pares. Abriu chaves, 0, 2, 4, 6, 8, 10, vírgula, reticências. Ele substituiu os próximos números pares, depois de 10, ele substituiu aqui o 12, o 14, o 16, o 18, por uma reticências, porque trata-se de um conjunto infinito, ou seja, ele não tem fim. Então, por isso, ele substituiu os próximos elementos por uma reticências, que são esses 3 pontos aqui, e fechou chaves. Note que isso não prejudicou a compreensão de que o conjunto P é formado pelo conjunto dos números pares e é um conjunto infinito. Ele não tem fim. Na letra B, nós temos aqui o conjunto dos números ímpares menores que 20. Ou seja, vai se tratar de um conjunto finito, um conjunto que possui fim. Mas ele não quis escrever todos os elementos. Então, ele escreveu aqui os números ímpares menores que 20. Letra maiúscula, símbolo de igualdade, abriu chaves, 1, 3, 5, 7. Essas reticências aqui estão substituindo os números 9, 11, 13 e 15. Logo em seguida temos o 17 e o 19. Então, temos todos os números ímpares menores que 20. E note que o uso das reticências não prejudicou a compreensão. Então, aqui nesses 2 exemplos, estamos aqui diante de um conjunto infinito e um conjunto finito. Além disso, podemos ainda representar um conjunto colocando seus elementos dentro de uma linha fechada que não se entrelaça, chamada diagrama. Alguns chamam esse diagrama de diagrama de Venn. Diagrama de Venn. Ok? 2 N's aqui. Diagrama de Venn. Que é uma linha fechada que não se entrelaça. Essa forma de representação, o conjunto continua sendo sempre aqui indicado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. E os elementos, quando são letras, são representados por letras minúsculas. Note que a linha
é fechada e não se entrelaça. É um diagrama. Aqui o conjunto B, letra maiúscula do nosso alfabeto, seus elementos. E aqui, ó, tem que fechar aqui, né? Porque tem que ser uma linha fechada. E aqui um outro diagrama representando o conjunto C, com as palavras as letras da palavra banana, lembrando que não se deve repetir os elementos iguais. Então essas são as formas de representação de conjuntos. Ok? Esse é o início da teoria de conjuntos, de noção de conjuntos. Além de noção de conjuntos, vimos notação de conjunto, a diferença entre conjunto e elemento, a representação de conjuntos através de uma propriedade característica, ok? Ou escrevendo cada um de seus elementos. Vimos o uso das reticências e vimos também a diferença entre conjunto infinito e finito e fomos apresentados ao diagrama de Venn. Ok? A teoria termina por aqui e em seguida vai o print da teoria do capítulo 1.